cancelando Augustus Nicodemos Gomes Lopes. E quem está cancelando o Nicodemos, você pergunta? Olha, aparentemente é um público pentecostal, o que é muito esquisito, porque o Augusto Nicodemos geralmente é criticado dentro de alguns círculos mais reformados por ser bondoso demais com os pentecostais. É assim que muitos leem o Nicodemos e acham que o Nicodemos passa pano pros pentecostais, mas agora tem um monte de pentecostal com raiva do Nicodemos. De onde é que saiu isso? Bom, qual é a rede social onde todas as discussões sem sentidos se concentram, se não no nosso querido Twitter? Então este talvez sejam teólogos do Twitter, mais ou menos, porque a gente vai interagir com algo do Twitter. Mas tem uma coisa importante aqui, porque eu quero resgatar um vídeo perdido. E parece... Cara, esse é o vídeo do melhor clickbait que tem, porque não é clickbait. Tem gente que diz assim, o Iago manda bem no clickbait. Cara, não é clickbait, a gente nunca faz clickbait, né? Clickbait é quando o tema, a miniatura do vídeo, o título enganam você. Pra você clicar e o que tem lá não é exatamente o que tá no título. A gente só é esperto e consegue usar bem o conteúdo do canal de uma forma que lhe atraia. E este é o vídeo perfeito pra fazer, o vídeo perdido, a entrevista perdida de Augusto Nicodemos. É uma entrevista que eu fiz com Augusto Nicodemos faz alguns anos que foi perdido. Nunca foi ao ar. E agora você vai ter a oportunidade de ver. Olha aí. Rapaz, você vai entender essa marmota toda? Do vídeo perdido, por que a gente tá resgatando a entrevista perdida, por que estão cancelando o Nicodemos? O vídeo de hoje. Esse é o 2 Dedos de Teologia. A gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira, sempre às 10 horas da manhã. A gente sempre tem vídeo de exegese bíblica, exegese do Antigo Testamento, do Novo Testamento, vídeos lidando com contradições bíblicas, vídeos respondendo perguntas teológicas do pessoal aqui do canal. A gente comenta alguns elementos culturais relacionados com religião e às vezes a gente aparece aqui para fazer alguns reacts sobre algumas coisas que envolvem, teologia pública, o que se comenta sobre teologia na internet. Se esse é um tipo de conteúdo que lhe agrada, não deixe de se inscrever no canal e assinar as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Dito isso, vamos aqui para a fatídica postagem do Nicodemos, que gerou tanto bafafá aqui no Twitter. Ele disse o seguinte no dia 9 de novembro. A maior parte da minha vida cristã foi vivida sem que eu tivesse grandes experiências emocionantes com Deus. Houve momentos de choro, alegria, exultação, mas não foram muitos. Na maior parte do tempo, tenho vivido pela fé, sem sentir, provar e ver. Vivo pela fé somente. E aí, o que aconteceu? Eu não vou ficar lendo aqui as postagens das pessoas, porque geralmente são pessoas que não são grandes nomes públicos. É gente comum comentando os tweets e eu não quero ficar expondo gente comum comentando teologias. Eu tenho tentado comentar figuras públicas, né? Mas o pessoal começou a dizer que, olha, mas aí... Isso primeiro, começaram a tratar como se fosse um ataque aos pentecostais. Você tá dizendo então que os pentecostais não vivem pela fé? Porque eles vivem com muitas emoções? O que é uma levada às últimas consequências, uma falácia do declínio carregadio imensa. Algumas pessoas começam a lamentar, trataram como uma tristeza. Que coisa triste que o Nicodemos vive assim. E olha, eu vou falar aqui, tá? Deixa eu fazer um pequeno comentário sobre isso, então resgatar, porque eu vou deixar o Nicodemos se defender, e o Nicodemos nem sabe que tô fazendo esse vídeo aqui, então tomara que ele não se chateie. Mas o Nicodemos é um senhor fofinho, ele não se chateia com essas coisas não. Mas veja, eu acredito piamente que as pessoas que vivem uma vida com Deus sempre muito regada de emoções, emoções efusivas, são pessoas que são provavelmente naturalmente emotivas, tá? Se você é uma pessoa emotiva, é normal que você tenha uma vida com Deus carregada de muitas emoções. Então uma pessoa que chora em filme, chora ouvindo música, chora com os problemas da vida. Se é uma pessoa que não chora por causa de alguns elementos que envolvem a sua espiritualidade, talvez haja um problema ali. Porque é que tudo te emociona, mas Deus não te emociona. Isso é um problema. Agora, algumas pessoas não são tão emotivas. Isso é normal. Eu, pessoalmente, não sou uma pessoa tão emotiva, por exemplo. Assim, tem um filme que pega, né? Tem um filme aí que assim, você vai assistir um negócio da Pixar, a Pixar briga com o teu coração também, né? Ô, irmão, você tá assistindo uma parada, às vezes, ali, um desenho de criança e tal, e aí pega um negócio ali dentro, às vezes é de matar. Mas, naturalmente, né, na minha vida comum, eu não tô chorando por nada. Muito raramente eu choro por causa de algum elemento da minha vida. E, inclusive, elementos religiosos. Muito raramente eu choro por causa de alguma coisa que envolva Deus. Porque a fé, ela muitas vezes vai se manifestar como um subproduto da tua própria personalidade. Não existe nada na escritura que diga que o fruto do espírito está relacionado a algum tipo de expressividade emocional particular. Ora, Nicodemos diz que, cara, eu não tenho essas experiências, e se essas experiências ajudam a basear parte da experiência de fé, ajudam a dar um tipo de sentimento de convicção da ação do espírito, eu não tenho isso. Então eu sempre tô à espera de uma coisa que eu não tô provando, que eu não tô sentindo, que eu não tô vendo. É uma experiência muito profunda. É muito profundo entender que muitas vezes a nossa fé não vai ser confirmada por aquilo que a gente sente internamente. Algumas pessoas vão argumentar que não. Na verdade, a fé deveria estar o tempo inteiro
sentindo, ou pelo menos frequentemente sentindo, este tipo de confirmação emocional. E eu vou argumentar que, na verdade, eu acho que essas confirmações emocionais são mais fabricações do que alguma coisa real mesmo. Eu vim de um contexto profundamente neopentecostal, em que nós possuíamos confirmações emocionais da nossa espiritualidade o tempo inteiro. Confirmações emocionais essas que eram muito mais fruto de um tipo de manipulação religiosa do que de uma fé realmente genuína, de uma coisa que realmente representava um relacionamento fixo e firme com o Senhor Jesus. E é muito legal ver que na postagem de Nicodemos muitas pessoas comentaram se sentindo aliviadas, porque também possuíam uma fé que não era emocionalmente tão efusiva assim. Eram baseadas em convicções, não em emoções. E aí entra uma entrevista perdida do Nicodemos. Porque muitas pessoas veem isso aqui e tratam o Nicodemos como se fosse um homem frio, ou homem de fé fria, não crê no manto, no poder, no milagre, não sei o quê. Nada que ele disse aqui. Mas o Nicodemos escreveu 2 livros sobre avivamento. Você sabia disso? Ele escreveu um livro chamado Avivamento, Obra Extraordinária de Deus. Foi publicado pela God Books. E um outro chamado Despertamento Espiritual, que tem como subtítulo A Poderosa Ação Avivadora do Espírito na Igreja. Ele tem uma outra obra também chamado Cheios do Espírito. Foi publicado pela editora Vida. Pela Vida Nova, ele também publicou um chamado O Pentecostes e o Crescimento da Igreja. Eu acho que é baseado em Atos 2. Então assim, Nicodemos, se você considerar também o mais antigo, tem também o sobre batalha espiritual, material muito maravilhoso dele. Então assim, Nicodemos é um cara que tem falado sobre espiritualidade e avivamento, inclusive. Foi em um dos lançamentos do Nicodemos sobre avivamento que eu fiz uma entrevista com ele, que foi uma entrevista que foi gravada exclusivamente para os antigos assinantes de um clube de leitura que eu participei no passado, que já não existe mais há muito tempo e tal. E assim, foi talvez, na minha opinião, uma das melhores entrevistas que eu já vi do Nicodemos. Assim, eu já assisti muita entrevista do Nicodemos e assim, cara, não assim, modéstia à parte, vai parecer que é porque eu sou um grande babaca que se acha melhor que todo mundo, mas essa entrevista, eu vi o Nicodemos falar algumas coisas que eu nunca tinha visto ele falar em lugar nenhum, sabe? Coisas sobre milagres que ele participou, algumas coisas sobre pregação e o poder de Deus na pregação. E assim, nossa, foi uma das conversas mais maravilhosas que eu tive com o Nicodemos na minha vida inteira, mas é uma entrevista que ficou restrita a um grupo muito pequeno de pessoas. Quase ninguém assistiu esse vídeo. E quando o Clube de Assinatura fechou, assim, esse vídeo se perdeu e ninguém nunca mais viu. Por sorte, eu tava olhando uns arquivos antigos essa semana e eu caí nessa entrevista de novo. E eu ouvi de novo e eu disse, Jesus, isso aqui precisa ir pra mais gente. E aí o que eu fiz? Bom, pedi pro Tule editar a entrevista para que vocês possam assisti-la. Você vai encontrar o Iago do passado. O Iago do passado está careco, certo? Careco. Você sabe aí que eu recebi cabelos na cabeça de volta graças a transplante capilar e agora estou ficando cabeludinho graças aos produtos da Manual. O transplante capilar me devolveu o cabelo na cabeça, não sou mais careca, agora a Manual tá me deixando mais cabeludinho de novo, tô deixando o cabelo crescer, mas o Iago do passado estava careco. Vocês aí, então, por favor, respeitem a carequice aí do seu colega de internet. O Iago do passado também estava mais magro. Eu estou agora um pouco mais balofo, graças a esse tempo dos Estados Unidos. Então, você fica tudo bem aí com o Iago do passado. Se o Iago do passado não lhe incomodar, tenho certeza que você vai encontrar aí verdades poderosas pro seu presente. Então, assiste até o final, preste atenção, que o Nicodemos falando sobre avivamento pode ser uma coisa importante aí para aquecer a sua alma no dia de hoje. Inclusive, a Manual tá de promoção de Black Friday, tá? Se você tá procurando aí, tem vontade de fazer tratamento capilar, tem um link aqui embaixo. Você ganha uma necessaire, 40% de desconto, frete grátis e tudo mais. Manual é uma das patrocinadoras desse canal que tem nos ajudado a levar a teologia aí mais longe. Se você saber mais, vai aqui embaixo e simbora para a entrevista de hoje. Muito obrigado, Iago, pela oportunidade de participar e de conversar a respeito desse livro, que eu tenho expectativa pode ser uma grande bênção na compreensão desse assunto, que é um assunto tão relevante, sempre polêmico, que é a questão do avivamento espiritual. Muito bom. Avivamento não é coisa de pentecostal? O senhor é um pastor presbiteriano falando sobre avivamento? Como é que é isso? Isso é um equívoco, não é? Porque bem antes do surgimento do movimento pentecostal, no início do século passado, grandes avivamentos haviam acontecido dentro das igrejas tradicionais. Logo depois da Reforma Protestante, um grande avivamento na Inglaterra e que passou para os Estados Unidos, depois o chamado Segundo Grande Avivamento também nesses países, e tudo isso antes do surgimento do movimento pentecostal. Então, o que aconteceu é que o movimento pentecostal meio que tomou esse nome para si e deu uma conotação que não tinha antes. Quando se falava em avivamento antes do movimento pentecostal, a ênfase era em quebrantamento, arrependimento, mudança de vida, conversões em massa, mudança de cidades inteiras. Depois do movimento pentecostal,
ficou mais associado à manifestação carismática de dons, particularmente línguas, profecias e outras manifestações que geralmente são associadas pelos pentecostais à atuação do Espírito Santo. Mas avivamento é coisa, na verdade, primeiro, sempre foi coisa das igrejas históricas, aquelas que oriundas da Reforma Protestante, os presbiterianos, batistas, metodistas. O metodismo nasceu numa época de avivamento, né? O movimento que pegou o nome ou seguiu de acordo com os ensinos de John Wesley, mas nasceu num grande avivamento lá na Inglaterra. Então ajuda a gente a entender. Quando a gente fala de avivamento dentro de alguns círculos religiosos, geralmente a imagem que aparece é de cultos avivados, as pessoas cantando música efusiva, um pregador falando sempre com voz muito eloquente, pessoas indo à frente, amplas conversões, batismos no Espírito Santo, línguas estranhas, às vezes pessoas caindo para trás. Movimentos históricos que receberam o nome de avivamento eram movimentos onde existia muita manifestação física do agir de Deus, né, ou do que se interpretava como agir de Deus. Como é que o senhor interpreta o que é um avivamento? Sim. Olha, o avivamento basicamente é um retorno à vida espiritual. O nome já está dizendo, né? O reavivamento ou avivamento pressupõe que houve um declínio espiritual, Iago, que a igreja ou o indivíduo declinou da sua fé, do seu ardor, do seu compromisso com Deus, e entrou num estado de letargia, de coma quase, né? Quase morte. Um avivamento é quando Deus traz a vida, Deus desperta as pessoas, desperta as igrejas para a comunhão com Ele, para um compromisso maior com a palavra de Deus, para uma vida de oração mais intensa. As fontes do pecado são rompidas, há quebrantamento, arrependimento, reconciliação, mudança de vida, conversões em massa, muita gente se convertendo ao mesmo tempo. Então, isso é o que é central nos avivamentos espirituais. Se você der uma olhada no que acontece nos avivamentos do Antigo Testamento, por exemplo, debaixo de reis piedosos, como o rei Ezequias, Josias ou Josafá, você vai ver que consistia no abandono da idolatria e o retorno ao verdadeiro culto, o retorno a Deus, o que envolvia arrependimento, confissão de pecados e assim por diante. E historicamente falando, as mesmas características estão presentes. E eu creio que é a mesma coisa hoje, né? Eu sei que os nossos irmãos pentecostais dão muita ênfase a essas manifestações carismáticas e tudo mais, mas elas não fazem parte, elas não são essencial ao avivamento espiritual. Toma, por exemplo, a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era a igreja que tinha todos os dons, inclusive línguas e profecias e manifestações. O apóstolo Paulo disse: vocês não são espirituais, vocês são carnais. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3, mostrando que não podemos fazer a relação direta de causa e efeito entre avivamento e manifestações extraordinárias, porque estas podem acontecer sem que esteja havendo um verdadeiro avivamento espiritual. Essa era justamente a pergunta que eu ia fazer, né? Então, se um cessacionista passa por um avivamento, ele não vai ter que se tornar automaticamente alguém que fale línguas ou que crê em profecias. Perfeitamente. Isso aí. Muito legal. Muito se fala que a igreja tem que passar por um novo avivamento. E diante disso é importante a gente ter exemplos de avivamentos genuínos ao longo da história, para a gente ter alguma forma de entender como é que Deus avivou sua igreja ao longo das eras. Ao longo da história do povo de Deus, o senhor podia citar alguns exemplos de avivamento que o senhor considera como genuínos e que servem de exemplo do que Deus pode fazer com a gente hoje? Isso, eu creio que nós devíamos começar com a própria Bíblia. No período dos juízes, nós lemos de como Israel se desviou de Deus, seguindo outros deuses, e Deus levantava um juiz que era usado por ele para trazer o povo de volta ao culto verdadeiro. E isso significava quebra de ídolos, abandono dos cultos, dos locais de culto que eram erigidos àquelas divindades. A mesma coisa durante o tempo dos reis. Os reis piedosos de Israel, e foram vários, promoveram reformas. Ali a gente pode até chamar mais, viu, Iago? É mais propriamente uma reforma. Eles promoveram reformas religiosas no meio do povo, tirando os altos onde se faziam sacrifícios, acabando com os adivinhos, feiticeiros, e restabelecendo o culto no templo, refazendo o templo, né, fazendo uma reforma no templo, trazendo de volta o serviço dos sacerdotes, restabelecendo o culto de acordo com os padrões que a lei de Moisés estabelecia. Eu penso, por exemplo, que a vinda de João Batista, seguida pela vinda de Jesus, foi um avivamento espiritual acontecido na Judéia, que trouxe muitos judeus ao arrependimento, à mudança de vida, vários dos quais se tornaram seguidores do Senhor Jesus Cristo. E o que aconteceu na cidade de Jerusalém, a partir do dia de Pentecostes, pode ser
considerado, deve ser considerado como um grande derramamento do Espírito, né? Um grande avivamento espiritual. Você tem vários relatos escritos por Lucas do crescimento da igreja lá em Jerusalém. O primeiro relato diz que foram 3.000 pessoas que se converteram, depois o número chegou a 5.000. A partir do terceiro relato, no capítulo 5, ele já fala de numerosa multidão, né? Parou de contar. E lá no final do livro de Atos, Tiago está dizendo a Paulo que há milhares de judeus que creram e que estão ali em Jerusalém, né? O apóstolo Paulo, quando chega em Éfeso, prega a palavra, o Espírito Santo é derramado, feiticeiros queimam seus livros de idolatria e de feitiçaria. Então são exemplos bíblicos do que a gente deveria procurar num verdadeiro avivamento espiritual. Historicamente, eu considero a Reforma Protestante um avivamento espiritual, porque trouxe à igreja de volta a palavra de Deus, a doutrina da justificação pela fé, a centralidade de Cristo, e limpou a igreja de todo aquele entulho teológico que foi acrescentado gradualmente durante a Idade Média. Depois, no período dos puritanos, gente como o George Whitefield, um grande evangelista na Inglaterra, colega dele, o John Wesley, que pregava às multidões, milhares de pessoas se converteram, se arrependeram. Temos histórias de grandes avivamentos espirituais acontecidos na China, o avivamento na igreja presbiteriana na Coreia do Sul, no início do século passado, mais ou menos na mesma época do movimento pentecostal na Rua Azusa. São dezenas de exemplos históricos de avivamentos legítimos, todos eles tendo essa mesma característica: arrependimento, quebrantamento, mudança de vida, retorno à palavra de Deus, ênfase na pessoa de Cristo, ênfase evangelística, amor por missões, conversão de pessoas em massa e mudança da sociedade, mudança do local onde o reavivamento ocorre. Eu creio que é isso que a gente devia procurar quando a gente ora por um avivamento espiritual. Quando o pessoal fala, né, quando a gente diz que precisa de um avivamento espiritual, eu creio nisso. Creio que o Brasil, a igreja evangélica brasileira, lembrando que avivamento primeiro é para a igreja, né? Primeiro Deus aviva a igreja e depois o efeito pega no mundo. Então, eu creio que a igreja brasileira precisa de um legítimo avivamento espiritual para um retorno à palavra de Deus, à centralidade de Cristo e a uma vida santa e reta com Ele. Essa é a minha plena convicção. Eu li seu livro, mas acho que 8 anos atrás eu trabalhei vendendo, era seminarista, e eu trabalhei vendendo livros na livraria bíblica aqui da minha cidade. E eu encontrei uma série de livretos, eu acho que era da PES, de vários autores que hoje escrevem obras de muito vulto, a Solano Portela, o Mário Meister, e tinha um livretinho de um Augusto Nicodemos falando sobre avivamento. Sim. E era um relato um tanto pessoal, falando de avivamento na África, inclusive. Isso. Você pode contar pra gente sobre essa sua experiência particular de contemplar um avivamento e há uma conversa por aí, a gente vai fazer aqui o fact-checking, né, com o próprio personagem, que o Senhor chegou a receber uma cura divina em um ambiente desse de avivamento. Você pode contar pra gente se essa história é verdadeira? Sim, sim. Olha, Iago, isso aconteceu durante a década de 80, quando eu estava na África do Sul fazendo meu mestrado em Novo Testamento. E eu tive a notícia de que um avivamento espiritual havia acontecido cerca de 20 anos antes na região onde moravam os Zulus, uma das tribos mais poderosas e numerosas da África do Sul. E isso tinha começado através de um pastor de origem alemã, chamado Erlo Stegen, que durante muitos anos tinha pregado o evangelho entre os Zulus sem nenhum resultado, quando de repente começaram a acontecer conversões em massa. Muitos Zulus se converteram, bruxos, feiticeiras, se voltaram para Jesus Cristo, a ponto de que eles tiveram que transferir o local de reunião da missão e para um local maior, e depois tiveram que construir um templo para 10.000 pessoas. Eu estive lá, na época eles estavam preparando, né, fazendo o fundamento desse templo, né, que até hoje está lá, está construído. E eu fiquei muito curioso de conhecer mais a respeito disso, né, porque eu sempre me interessei por esse assunto, e eu fui lá no local onde o avivamento teria começado, eu e minha esposa, e lá nós passamos uma semana juntamente com os Zulus, uma primeira vez, depois voltei lá uma segunda vez e depois uma terceira vez. Total, passamos 3 vezes lá, cada vez uma semana, participando dos cultos, conversando com eles, ouvindo os depoimentos e aproveitando aquele momento espiritual para abençoar a nossa própria vida. Era tudo muito simples, consistia simplesmente em cultos, onde a palavra de Deus era culto de manhã, de tarde e de noite, lotado lá, e onde havia um coral que cantava em Zulu,
em africâns, em alemão, e depois o missionário pregava a palavra, o pastor Erlo, ou algum obreiro zulo pregava também, e não tinha apelo, não tinha nada, e depois a gente só ouvia o testemunho das pessoas, dizendo que tantas pessoas haviam procurado depois para aceitar Jesus, tantos zulos, ou tantos visitantes de outros países. E relatos de cura, viu, Iago? Do tipo assim, gente cega que foi curada durante o culto, gente aleijada que ficou curada durante o culto. E eu conversando, eu não cheguei a presenciar isso, né? Isso foi testemunho de várias pessoas que estavam ali. E conversando com o Erlo Stegen, ele disse que eles não tinham reunião de cura. Eles não chamavam ninguém para vir à frente para ser curado. As curas aconteciam durante a pregação. As pessoas simplesmente, de repente, se encontravam livres daquele mal. Eu, de fato, quando estava lá, eu era uma pessoa que tinha um problema muito grave, que era esterilidade. A minha possibilidade de um dia ter um filho era zero quando eu me casei com a Minka. E isso por conta de vários problemas que eu tive na mocidade. Fiz testes e mais testes. Meu irmão era médico, é médico, me acompanhou nisso aí. Ele disse, olha, você nunca vai ter um filho. As possibilidades são zero. E a gente casou e a gente nunca nem se preocupou com prevenção, nada, né? 3 anos de casamento, nunca nem usamos nada para preservar e, é claro, a esposa não ficava grávida, né? E aí, de repente, depois da última semana que nós estávamos lá, que nós tínhamos passado lá, voltamos para casa e poucas semanas depois ela disse, olha, eu tô grávida. Eu disse, peraí, né? Peraí. Eu quero saber a cor desse menino quando nascer, né? Ela disse, não, você é o pai. Você olhou no Oriente, tinha uma estrela aparecendo, não? Ela disse, você é o pai. Eu disse, mas você sabe que eu não posso ter filho. Não, mas você é o pai. E, de fato, né? Ela estava grávida, voltamos para o Brasil, ela no 8º mês de gravidez, a criança nasceu aqui, a nossa filha mais velha, a Drica de Vasconcelos, e eu fui ao meu irmão, não é? Disse, rapaz, e nós fizemos exames, eu estava completamente são. E aí veio o Samuel, veio o Davi, veio a Ana, e a gente resolveu parar, né? Porque senão viriam outros mais também. Eu considero que eu fui curado, recebi ali uma cura da parte de Deus, num daqueles cultos, num daqueles momentos que eu estava ali, onde outras pessoas também haviam sido curadas de maneira extraordinária. Eu creio nisso, creio que Deus pode fazer isso, destacando somente a diferença disso e de alguns movimentos em torno de cura, né, que são feitos hoje. Reuniões com hora marcada, com todo aquele cerimonial, unção com óleo, imposição de mãos, né? Não tinha nada disso lá entre os zulos e as curas aconteciam espontaneamente e muita gente, de fato, foi restaurada pelo poder de Deus. Foi um tempo extraordinário esse meu tempo lá. E um livrinho que eu escrevi fala a respeito disso aí. Que história incrível. Ainda bem que Deus me deu a oportunidade de trabalhar como vendedor só para eu ter acesso a essas informações ocultas aí da vida do Dr. Augusto, que é uma história muito encorajadora, muito interessante. Doutor, a gente vive um tempo em que se fala muito sobre criar atmosferas de avivamento, onde a gente pode criar ambientes que são mais propícios ao agir espiritual de Deus. Isso a gente sabe que vem da influência também de Charles Finney, né, que produziu a ideia de que nós podemos gerar avivamento. O avivamento, ele é sempre um ato total e exclusivo de Deus, agindo sem atuação humana, ou nós podemos de alguma forma contribuir com a formação de um avivamento? Essa é uma pergunta muito, muito importante, Iago. Eu pessoalmente não creio que nós possamos produzir um avivamento, ao contrário do que ensinava Charles Finney. Nós não podemos produzir. O avivamento não é a ciência de um milagre. Inclusive é o título do livro clássico dele, né, publicado pela editora Betânia, respeito a avivamento. Ele achava que se a gente usar os meios corretos, se a gente orar o suficiente, se arrepender o suficiente, buscar a Deus o suficiente, então Deus, por definição, ele terá que nos dar o avivamento espiritual. E é a lei da semeadura e da colheita, né? Ele faz uma relação muito estreita de causa e efeito entre o uso dos meios de graça e o derramamento do Espírito Santo. Acontece que isso nem sempre funciona dessa forma. Pessoas, durante o correr da história da igreja, têm orado e suplicado por avivamento espiritual. O exemplo mais conhecido é de Dr. Martin Lloyd-Jones, que tem, inclusive, 2 ou 3 livros extraordinários sobre avivamento espiritual, pregou muito sobre isso. Martin Lloyd-Jones passou sua vida toda orando por um avivamento na Inglaterra. Foram 40 anos de ministério lá na capela de Westminster e nunca houve avivamento. Até hoje, as orações dele não foram respondidas, né? Ele suplicando com muitas pessoas orando por um avivamento espiritual. Em outras situações, a gente lê na história da igreja, pessoas não estavam exatamente pensando nisso, nem exatamente buscando isso, quando soberanamente
repente Deus começou a agir no coração das pessoas sem que houvesse nenhuma causa aparente. Deixa eu contar um exemplo pessoal, talvez ajude a entender. Uma vez eu fui pregar aqui numa igreja, grande igreja aqui em Recife, há muito tempo atrás, e por ocasião do aniversário. Eu tinha que pregar na sexta-noite, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Preguei na sexta-noite, preguei no sábado à noite, preguei domingo de manhã, domingo à tarde eu fiquei doente. A gripe, veio uma gripe daquelas braba, né, que derruba a gente mesmo. E eu pensei em ligar pro pastor e dizer, pastor, eu não tenho condição de ir hoje à noite, estou aqui na lona. Mas eu disse, rapaz, é uma festa, o pessoal está esperando, só mais um esforço e nós vamos terminar isso aí. Eu resolvi e fui, mas aí eu não tinha nem preparado, Iago, não tive condição de preparar nada. Eu resolvi compartilhar a minha hora devocional aquele dia, que foi do texto que Jesus disse que seu irmão pecar contra ti, vai falar entre ti e ele só, e assim por diante, né? Então, eu, na hora de pregar, eu me levantei, me agarrei lá no púlpito e disse, olha, gente, perdoe, não preparei o sermão, vou compartilhar com vocês aqui o que aconteceu. E falei a respeito da necessidade da gente se reconciliar, procurar o irmão, pedir perdão, resolver os problemas, em vez de fofocar. 15 minutos, sentei procurando um buraco para me esconder, dizendo, esse foi o pior sermão da minha vida. O pastor se levantou, constrangido, né, orou e levantou as mãos para impetrar a bênção, quando uma mão levantou lá no meio da igreja, lá no meio da igreja estava cheia. Aí uma mão se levantou. Agora, isso numa igreja presbiteriana é impensável, né? É um evento. Uma igreja presbiteriana é um evento. É evento. E aí era um diácono, o diácono Otton Guanais Dourado Filho, ele pediu para ir até a frente e queria dar uma palavra. O pastor estranhou aquilo, né? Isso não acontece na igreja presbiteriana, mas tudo bem, deixou o diácono vir. O diácono veio, era um homem grande, enorme, o Otton, e ele chegou e disse, olha, pastor, eu quero pedir perdão ao senhor aqui diante da igreja, porque eu tenho falado mal do senhor a muitas pessoas aqui, eu queria pedir que o senhor me perdoe em nome de Jesus. Rapaz, o pastor ficou assim, tá perdoado, e aí se abraçaram ali, começaram a chorar, aí de repente outra mão se levantou, e aí se levanta uma menina, e ela gritou para uma outra menina que estava do outro lado da igreja, pedindo perdão por alguma coisa que ela tinha feito, e aí fez fila no corredor central da igreja para todo mundo vir à frente e confessar pecado. O culto acabou meia-noite, Iago. Meia-noite. A quantidade de gente confessando o pecado, se reconciliando, pedindo perdão a Deus, a choradeira, quebrantamento. No dia seguinte, na segunda-feira, eles começaram a reunião de oração, durou mais ou menos. Durante um ano, eles se reuniam às 6 horas da manhã da segunda-feira para orar. Um período que a igreja teve um crescimento extraordinário. Bom, voltando, naquele domingo, né, eu fui para casa, né, abismado, estava claro que não era eu, né, não foi meu sermão, foi a pior coisa que eu já preguei na minha vida, né, não foi, né, e eu disse, já sei que sermão eu vou pregar no domingo que vem na minha igreja. E no domingo seguinte, na minha igreja, eu preguei o mesmo sermão. Resultado, nada aconteceu, nada aconteceu. Ninguém foi lhe pedir desculpa, ninguém... Nada aconteceu. Então, apenas para ilustrar que e outras histórias poderiam ser contadas, eu gosto do exemplo de Elias, lá no alto do monte. Ele preparou o altar, ele colocou a lenha, mas quem manda descer o fogo é Deus. A gente prepara, a gente ora, a gente clama, mas o fogo, quem manda é o nosso Deus. E às vezes ele tem respondido, às vezes não, e às vezes quando a gente menos espera, soberanamente, e aliás essa é uma metáfora para o Espírito na Bíblia, não é? Soberanamente, como o vento que sopra onde quer, o Espírito Santo faz a obra através de quem ele quer, da maneira como ele quer e em locais que a gente nem imagina. Tem que dar uma respirada até para continuar, porque é uma história muito, muito bela. O senhor certamente deve lembrar de outras histórias da sua vida. Eu fico lembrando do meu sermão mais longo. A gente tinha um acampamento de missões aqui, talvez isso aqui nem apareça, talvez o pessoal corte, mas eu senti de compartilhar, porque eu era um jovem pregador, sou um jovem pregador, mas eu era mais jovem ainda, eu comecei a pregar para colegas de sala ali com 17, 18 anos, e a gente tinha um acampamento do grupo de missões, tinha pessoas de várias igrejas, e eu era um dos pregadores, sem nenhuma experiência de pregação. Sim, preguei, tinha pregado meia dúzia de vezes na minha vida na sala de aula, e eu ia lá compartilhar a palavra com o pessoal, e eu era recém-reformado, preparei um sermão, me deram um tema, né, era os atributos de Deus e a nossa vida, era uma coisa mais ou menos assim. E eu não sabia muito como preparar sermão, aí o sermão se baseava no seguinte: eu apresentava um atributo de Deus, eu apresentava o pecado humano que é referente àquele atributo, e apresentava como Deus corrige isso. Então, o sermão tinha, tipo assim, 37 pontos. Cada um dividido em 3 subpontos. Então eu falava, tem o amor de Deus, aí eu li um versículo sobre o amor de Deus. Aí, mas a gente é pecador e a gente não ama. Aí li um versículo sobre a gente não amar. Como é que Deus corrige isso? Aí falava sobre o amor dele mesmo. E o sermão era chato. Foi o sermão mais chato que um ser humano poderia pregar. Foi, assim, uma coisa horrorosa, em termos homiléticos. E
Só que acontece, e eu preguei assim por quase 2 horas. E eu tava nem na metade do meu esboço. E não era porque assim, aquela vaidade de pregador, não. É que eu não tinha nem o traquejo de encerrar o sermão dentro de um prazo. Eu não sabia o que fazer. Mas, a determinada altura, eu explicando de forma lenta, de forma sem graça, com homilética horrível, levando 0 certamente na prova de sermão, alguém começou a chorar, e chorar alto. E outras pessoas começaram a chorar também. E no intervalo assim, de 3 minutos, não entendo o que aconteceu, todo mundo dentro daquela sala começou a chorar tão alto que eu não conseguia mais pregar, porque ninguém mais estava me ouvindo. E houve um tempo assim de oração e de quebrantamento que eu simplesmente parei de pregar. Eu provavelmente encerrei uma frase no meio, não cheguei a concluir a frase que eu tava dizendo, eu fechei minha Bíblia e eu sentei. E assim, ninguém fez nada, ninguém pegou um violão, ninguém ficou o pessoal chorando, abraçado e orando por cerca de 30, 40 minutos depois disso. Que bênção, que bênção. Eu nunca preguei sermão de novo pra testar. Mas várias outras vezes na minha vida, preguei sermões muito melhores, com homilética muito melhor, talvez com sentido um pouco parecido, e novamente, não aconteceu nada, né? Por quê? Porque nós, como pregadores, temos uma missão, né? A gente consegue instruir a mente, a gente consegue, às vezes, causar uma impressão ao coração, mas aí vou levantar a pergunta em cima disso, né? Será que a gente não tem negligenciado muito a ação pontual e sobrenatural do Espírito Santo na vida do pregador? Sim, essa pergunta ela é uma pergunta que inclusive ela tem a ver com uma conversa que eu vinha tendo com minha esposa. Essa semana eu estava conversando com ela, falando de como eu tenho sentido a falta de mais, eu vou usar o termo unção, né, por falta de um termo melhor. Eu sei que eu tenho depois de 40 anos de ministério, eu tenho alguma habilidade homilética, oratória, de trazer uma palavra, de explicar, mas isso é insuficiente, As pessoas se interessam, gostam de ouvir o que eu estou dizendo, que eu coloco de uma maneira fácil, simples de seguir, lógica, didática, muitas informações novas, interessantes. Então eu sei que muita gente gosta. Mas o que eu gostaria mesmo é que os sermões e as pregações pudessem ter um efeito transformador no coração, na mente das pessoas, pudesse realmente ajudar as pessoas a vencer o pecado, a resolver o problema de relacionamentos indignos de Deus, ou tirar dúvidas que de alguma forma estão atrapalhando a vida espiritual. E eu sei que só o Espírito Santo pode fazer isso. O máximo que a gente pode fazer com todas as habilidades que a gente tem é alcançar o ouvido. Mas o coração, quem alcança é o Espírito Santo. Entretanto, o Espírito Santo vai me usar. Ele vai usar o pregador, a vida do pregador, o preparo do pregador, aquilo que vai ser entregue como meio para produzir esse tipo de efeito. E eu creio que há uma relação entre a preparação do pregador, a plenitude do Espírito e os resultados do sermão, embora nem sempre eles se manifestem necessariamente ali naquela hora. Mas a semente vai ficar e a palavra vai ser usada poderosamente. Deus usa quem Ele quer. Eu sei de gente que se converteu através da pregação de pastores que depois se verificou que nem crentes eram falsos profetas, mas o Espírito Santo usou aquela verdade que tinha sido pregada, ensinada por aquele pastor, como instrumento para mudar a vida e o coração. Então, sim, existe uma necessidade dos pastores, expositores bíblicos, pregadores da palavra, que amam a Escritura, de não descuidar da sua vida de oração e de comunhão com Deus. Todo dia, eu gasto tempo em oração e leitura da Bíblia. Eu tenho um plano regular de leitura da Bíblia o ano todo, e esse, para mim, é o momento que tem prioridade na minha vida. Eu não começo meu dia sem primeiro fazer isso, porque disso vai depender o restante do meu dia. Mas eu confesso para você que às vezes eu sinto que teria sido necessário um pouco mais, orar um pouco mais, buscar a Deus um pouco mais, especialmente diante de desafios. Às vezes eu sou convidado, você também sabe disso, você é convidado também. A gente é convidado para pregar numa determinada conferência, numa determinada igreja. O desafio é muito grande, exigiria uma preparação espiritual maior e às vezes a gente concentra só em preparar o esboço, ter só aquele sermão, baita sermão preparado, e descuida da vida espiritual, que para mim é o mais importante. Sua pergunta, portanto, tem toda a razão de ser, O senhor falou sobre unção no púlpito, uma pregação que gere esse tipo de resultado. O seu livro tem por prefaciador, o doutor, também presbiteriano, Hernandes Dias Lopes, que é talvez certamente dos pastores conservadores que nós temos, o que é mais associado aos movimentos avivalistas modernos. Ele é muito querido até pelo público pentecostal. O senhor também é muito querido. Sim.
Mas ele tem uma capilaridade muito grande dentro de um público pentecostal. Até o estilo de pregação dele lembra muito os avivalistas dos anos 80, dos anos 90. Como é esse relacionamento entre pregadores que têm estilos diferentes, mas que estão buscando sempre o mesmo fervor para alcançar a igreja? Olha, o Hernandes é um querido amigo, homem de Deus. Eu realmente o considero como, dentro do campo reformado, do campo mais conservador, aquele pregador que tem o maior apreço pelas massas em geral, né? Pelas igrejas em geral. Todas as igrejas amam o reverendo Hernandes. Hernandes tem uma palavra tá em todo fácil. Lugar, né? O Hernandes, tá ele consegue estar em qualquer... Onde você olhar, tem o Hernandes tá ali. É muito louco. O Hernandes tem uma palavra fácil, uma palavra boa, bíblica, uma oratória extraordinária, usa ilustrações de uma forma muito adequada. É gostoso de ouvir o Hernandes pregar. E ele tem... E já teve uma época que eu pensava que o Hernandes era pentecostal e o Hernandes pensava que eu era fundamentalista, daqueles radicais mesmo. Ele tinha esse estereótipo, né? E aí um dia nós nos encontramos, a gente não tinha muita amizade. Ele já era destacado, eu estava também começando a receber alguma popularidade, e a gente participou de um congresso de evangelização, Congresso Nacional de Evangelização, promovido pela Igreja Presbiteriana. Não me lembro agora de que cidade foi. Parece que foi em Vitória, Guarapari, no Sesc de Guarapari. E aí o Hernandes pregou, o Jeremias Pereira estava lá também, e eu disse, rapaz, eu vou conversar com o Hernandes, porque eu quero saber, quero tirar algumas dúvidas com ele. Aí chamei o Hernandes, sentamos ele e eu numa mesa, e a gente conversou cerca de 1 hora a respeito dessas questões. Eu fui bem franco. Hernandes, me fala, o que você acha de batismo com o Espírito Santo? O que você acha de línguas? O que você acha de avivamento? E nós fomos conversando e no fim nós descobrimos que ele era tão fundamentalista como eu e eu era tão pentecostal quanto ele. Tinha muito estereótipo, né? Muito rótulo, que a gente fica ouvindo, né? As pessoas falam, fulano é assim, a gente vai formando uma opinião, mas enquanto a gente não conversa com a pessoa, essa opinião ela pode ser um pouco enviesada, né? Preconceituosa. E a partir dali nos tornamos grandes amigos, nos respeitamos profundamente. De vez em quando a gente está trocando figurinhas sobre um assunto ou outro. Eu vou pregar em eventos dele, ele vem pregar dos meus eventos. Ele mesmo está vindo agora pregar aqui na primeira do Recife, né, durante, eu creio que, se não me engano, no mês de agosto, alguma coisa assim. Então, é um bom relacionamento. Eu entendo que ele é um pastor, ele é um evangelista, enquanto que eu mais sou, meus dons são mais na área do mestre, mais de formação de opinião. Enquanto que Hernandes, ele tem o dom de encorajar, de botar você para frente, para cima. Eu já sou mais de levar você a pensar, rever seus funcionamentos. Então, são dons distintos, mas eu creio ambos necessários e se complementam. E a gente se vê assim, dessa forma, né? De maneira que nem ele tem ciúme de mim, nem eu dele, né? E são ambos dons fundamentais para a formação de um avivamento bíblico, né, numa igreja. Como é que a gente faz para discernir entre um avivamento verdadeiro e um falso fogo? Certo. Olha, geralmente o falso avivamento, ele é centrado nas emoções. Não que as emoções sejam erradas, mas elas não são o avivamento. Elas são um resultado. Mas geralmente o falso avivamento, ele trabalha muito essa questão do emocional. Ele é muito voltado para a pessoa do avivalista ou do obreiro que está trazendo isso aí. E ele é meio, por definição, antidoutrinário, né? Antidoutrinário. O pessoal do avivamento, ele não gosta muito de exposição bíblica, de falar das grandes doutrinas da graça, a justificação pela fé, da santificação, adoção de filhos, a pessoa de Cristo, a obra do Espírito, a pessoa e a obra do Espírito na redenção, uma visão teológica de missões e de evangelização. Esse pessoal não gosta muito, né, disso aí. Geralmente são sermõezinhos bem... tem já os chavões típicos, né? Muito voltado para a vitória, prosperidade, e aí mistura com determinadas atitudes que eles dizem, né, que é a ação do Espírito Santo, e aí você vê as coisas mais absurdas, gente caindo no chão, rindo, e tantas outras coisas aí, e eu creio que é isso, né? Um avivamento falso, ele não se centra na pessoa de Cristo, ele é voltado para o homem, procura atender as necessidades do homem. Um avivamento verdadeiro quebranta o homem, coloca o homem no seu lugar, exalta a pessoa de Cristo. A gente precisa
precisa estar muito atento para esse tipo de coisa. E geralmente o verdadeiro avivamento, ele dura algum tempo, ele produz mudanças de vida. Um falso fogo, ele pode até ser violento no começo, mas depois ele vai embora. Quando o avivalista vai embora da igreja, o avivamento vai com ele, né? E tudo volta a ser exatamente como era antes. Então eu creio que estas são algumas das diferenças aí que a gente pode citar, Iago. O senhor, e a gente tem conversado aqui, principalmente sobre avivamento no sentido de um evento coletivo, né? Falando de avivamentos de massa. Como é que um cristão individual pode lutar para encontrar um avivamento particular na sua vida? Sim, é interessante, né? Que tem algumas palavras no Novo Testamento que refletem bem isso aí. A palavra renovai-vos, por exemplo, a palavra renovai-vos, que é o verbo, né? O imperativo que aparece lá em Efésios capítulo 4, quando o apóstolo Paulo diz que nós temos que nos despir do velho homem, renovar o espírito do nosso entendimento e nos vestir do novo homem. Paulo está falando ali de uma renovação diária que consiste em mortificar o pecado e se revestir das virtudes de Cristo ou da própria pessoa de Cristo, com todas as suas virtudes. E esse é um processo que a gente faz através dos chamados meios de graça. Essa renovação da mente, que consiste em dizer não para o pecado e sim para Deus, ela é feita pela leitura, meditação nas Escrituras e a oração. E nós estamos falando em termos individuais, não é? Então, em termos individuais, seria isso aí. Então, toda vez que a gente abre a Escritura, medita na Escritura, ora a Escritura, busca a Deus, gasta um tempo, a gente renova o espírito do nosso entendimento. Essa é a renovação espiritual que o Novo Testamento conhece, não é? Nunca, na verdade, o termo renovar, ele é usado coletivamente no Novo Testamento, ele é usado individualmente em passagens como essa, né? Ou também lá em Tito, quando diz que Deus nos salvou mediante o lavar renovador do Espírito Santo. Se não me engano, é mais ou menos assim a passagem, eu posso até verificar depois. Mas aparece lá em Tito também, mas a ideia é de uma renovação individual e que é feita através do uso dos meios de graça. E a gente tem que todo dia pedir a Deus que Deus nos dê plenitude do Espírito Santo, que a gente ande no Espírito. Isso faz parte da vida cristã normal. Mas todo crente que está se sentindo longe de Deus, pecado está tendo poder na vida dele, que ele não consegue caminhar espiritualmente, ele precisa realmente de uma renovação do espírito do seu entendimento. Ele precisa abandonar o pecado, se voltar para Deus, pedir a plenitude do espírito pelos meios que eu mencionei aqui, são chamados meios de graça. O senhor acredita que o movimento pentecostal foi um avivamento genuíno de Deus? Olha, essa é uma pergunta que eu me faço constantemente, Iago, sem ter chegado ainda a uma resposta definitiva. Eu definitivamente não sou da posição de John MacArthur, que considera como sendo a maior heresia que já houve na história da igreja cristã. Porque nós temos que admitir que o movimento pentecostal, em que pese as diferenças para os avivamentos históricos, ele houve muita coisa boa através do movimento pentecostal. Chegaram, os nossos irmãos pentecostais chegaram em locais que nunca as igrejas históricas, tradicionais, costumavam chegar. Eles têm um sistema de evangelização e de simplicidade na abertura de novas igrejas e no emprego da força leiga de trabalho, que permite que eles se multipliquem rapidamente. Eles creem que a Bíblia é a palavra de Deus, eles creem que Jesus é o Filho de Deus. Eles são evangélicos no sentido clássico da palavra. Eles são evangélicos como os protestantes são também. Agora, há algumas coisas no movimento que me faz perguntar se tudo aquilo que está acontecendo de fato procede de Deus, uma vez que eu não consigo ver muita fundamentação bíblica. Começar do próprio uso das línguas, né? Quando as línguas apareceram lá em Azusa, o líder do movimento disse que eram línguas, que eram idiomas. Disse que eram idiomas. Mas depois, e que a partir dali, os missionários não precisariam mais ir para as escolas de línguas para poder evangelizar as tribos distantes, porque eles receberiam o dom de falar nos idiomas daquelas tribos. Quando se verificou que isso não era verdade, eles mudaram a interpretação e passaram a dizer que, na verdade, era glossolalia, era língua de anjos, ou era um tipo de língua que não tem correspondente aqui na humanidade. E isso deu margem, então, para
não pode ser não podemos checar, né? Se não tem condição para saber se é autêntico ou não. A ênfase no retorno de todos os dons espirituais, a doutrina do batismo do Espírito Santo como uma segunda bênção atrelada ao dom de línguas, todas estas coisas, elas carecem de uma posição exegética mais fundamentada, mais embasada. E por isso eu tenho esse sentimento, a gente diz em inglês, né? I have mixed feelings. Eu tenho sentimentos misturados a respeito do movimento pentecostal. Por um lado, eu não posso negar que Deus tem usado para evangelizar o mundo. Talvez o maior movimento missionário que já aconteceu no mundo é o movimento pentecostal. Mas ele está misturado com determinadas ênfases, algum tipo de culto, declarações e práticas que eu não creio que estão de acordo com o melhor ensino da palavra de Deus. Se você considerar que avivamentos espirituais, eles nunca são completamente puros, e nunca foram mesmo durante a história dos avivamentos, você vai notar que muitos desses movimentos abrigaram heresias ou tinham problemas graves no meio, que quando o avivamento passou, né, criou igrejas, separou irmãos e deixou lá um rastro de problemas, né, quando esses avivamentos terminaram. Então, se você considerar que nenhum avivamento é perfeito e que o diabo bota o dedo em tudo quanto é coisa de Deus, e que o ser humano não consegue escapar da sua própria corrupção, a gente poderia considerar realmente como um avivamento, né? Uma obra de Deus, mas muito misturada com emoções humanas, ideias humanas e práticas humanas, o que não impede Deus de usar como tem usado e abençoado. Eu gostaria de ver um retorno, né, do pentecostalismo a fundamentos mais bíblicos, a um apreço maior pela teologia, pela doutrina, em vez de simplesmente às vezes seguir o caminho do pragmatismo e abandonar a questão de princípios e de verdade. Tô nas minhas últimas 4 perguntas, pra gente encerrar, certo? No livro, o senhor comenta que Atos capítulo 2 é um exemplo de avivamento que acontece na Escritura. O que é que Atos tem de diferente de outros avivamentos que nós possamos ter hoje, considerando que Atos foi também algo marcante e único na história da igreja? Isso. É que o que aconteceu no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, né, com desdobramentos em Atos 8, os samaritanos, Atos 10, os gentios, e Atos 18, Paulo em Éfeso, 19, é um evento inaugural. Pentecostes inaugura, por assim dizer, a administração da nova aliança, a nova administração da aliança. Deus está deixando de estar restrito na sua ação e revelação à nação de Israel, seu povo eleito, amado e querido, no Antigo Testamento, e o reino está indo para todas as nações, todos os povos da terra. Então, essa mudança, ela é prefaciada, ela é autenticada pela chegada do Espírito Santo, inclusive o propósito das línguas faladas naquele dia, eu entendo que é exatamente esse aí, para preconizar que o evangelho agora não seria mais prerrogativa de Israel, mas iria para todas as nações, como os profetas disseram, como Moisés diz, como Jesus falou. Então, Pentecostes, ele é um evento inaugural, ele é inicial. E como tal, ele teve sinais que não se repetiram. Por exemplo, o som de um vento veemente impetuoso e aquelas labaredas de fogo que apareceram na cabeça dos 120, que são eventos que não se repetiram. As línguas continuaram, mas como um dom espiritual, né? Como um dom espiritual. Então, o que tem de único o Pentecostes é o seu caráter histórico redentivo. É um evento da história da redenção. Ele é tão histórico quanto a morte e a ressurreição de Cristo, que também não se repete. E ele marca a presença do Espírito Santo na igreja em poder e autoridade. Não é que não estava presente antes na igreja do Antigo Testamento, mas só que agora ele é derramado sobre todos com poder e autoridade para testemunhar, para cumprir a ordem de Jesus. Ir por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. O que acontece em Samaria pelas mãos de Filipe, é o Pentecostes samaritano, o que acontece em Atos 10, que é o Pentecostes dos gentios através de Pedro, é a inclusão desses grupos na igreja, marcada pelo mesmo evento que iniciou a igreja com os judeus lá em Jerusalém. Eles tinham como objetivo dizer: Deus está recebendo os samaritanos e os gentios e os discípulos de João Batista da mesma forma que nos recebeu lá no dia de Pentecostes. Então, para dar uma ilustração, houve um dia em que você pela primeira vez subiu no púlpito da sua igreja. Foi um evento único. Você subiu como pastor empossado, pastor legítimo daquela igreja. Você tem o dia, a hora, sabe exatamente aquele momento em que você fez isso.
a partir dali, você subiu naquele púlpito dezenas e centenas de outras vezes, que estão ligadas àquela primeira vez que você subiu e que não se repete. Pentecostes é um evento que não se repete, mas ele inaugura uma série de outros eventos onde Deus, na sua misericórdia, visita o seu povo poderosamente pelo Espírito Santo. Não necessariamente com as mesmas manifestações. Geralmente, quando o pessoal diz assim, né, que Pentecostes pode ser repetido, eu geralmente digo, não esqueça as línguas de fogo e o som do vento veemente, porque língua é fácil, né? Língua é fácil. Agora eu quero ver os outros também, exatamente para mostrar que era uma coisa única. Se o avivamento é um ato de interação sobrenatural de Deus, faz sentido orarmos por ele e buscarmos a ele? Sim, da mesma forma que a gente ora pela conversão de pessoas, né? A gente sabe que é o Espírito Santo que vai tocar no coração, que vai abrir os olhos, que vai converter, que vai chamar a pessoa, né? A gente sabe que é o Espírito Santo que vai fazer isso. Mas a gente pede, a gente ora por todos que a gente puder conhecer, todo descrente, todo amigo que a gente tem, a gente ora pela conversão deles, ora pelos filhos que não são crentes, estão desviados, a gente ora. Mas a gente sabe que é Deus quem vai fazer a obra. Então eu oro por avivamento espiritual desde que eu me conheço de crente, né? Já faz mais de 40 anos, bem mais de 40 anos que eu oro por avivamento espiritual. E eu sei que está na soberania de Deus concedê-lo. Pode ser que ele me responda, pode ser que eu veja alguma coisa extraordinária acontecendo aqui no Brasil antes de eu ir embora. Certamente eu não vou parar de orar. E eu espero que essa geração nova que está vindo aí também tenha esse profundo desejo de um legítimo avivamento espiritual acontecer no nosso país. Já ficou claro que o homem não pode produzir um avivamento, mas a gente pode atrapalhar ou retardar que ele aconteça? Boa, né? Essa é muito interessante. Olha, Iago, se não houver interesse ou se o coração se endurecer, se as igrejas estão materialistas, não é, por assim dizer, ou mundanas e muito ocupadas com si mesmas e tudo mais, as chances historicamente de acontecer um avivamento espiritual, elas são menores, mas não quer dizer que não possa acontecer, porque o Espírito de Deus às vezes começa uma obra onde a gente menos espera e de uma maneira que a gente menos tem esperança, a gente nem imagina, e de repente a obra de Deus começa. Para você ter uma ideia, né? Vamos voltar aqui e pegar um exemplo. Durante a Idade Média, houve muita preocupação de alguns padres e teólogos católicos com o estado da igreja, né? Eles viam que a igreja não estava bem e que era preciso fazer uma espécie de reforma ou fazer alguma mudança e tudo. E aí reuniram vários concílios em Roma que duraram anos para debater uma renovação na igreja e que nunca deram em nada. Enquanto isso, um monge chamado Martinho Lutero, que ninguém era um professor de teologia de Wittenberg, não se destacava em absolutamente nada, era um monge como outro qualquer, estava lutando no seu coração para entender de que maneira o homem era justo diante de Deus. E quando ele descobriu, ele começou a ensinar aquilo e convidou os doutores para um debate a respeito do assunto, pregando 95 pontos para discussão lá no Facebook da época, né, que era a Porta do Castelo de Wittenberg. E ali começou um grande avivamento espiritual que se espalhou por toda a Europa. Você vê, houve todas aquelas tentativas dos concílios que se reuniram, dos padres, clérigos, bispos, para discutir o estado da igreja, o que é que a gente faz, tem que ter melhora e tudo mais, e Deus estava usando lá o tal do monge agostiniano, lá desconhecido, para começar um fogo que se espalhou pela Europa toda, pelo mundo e arde até o dia de hoje. Então Deus é soberano. Agora, a Bíblia nos ensina, a gente não pode negar, que ele costuma atender quem o busca, e que ele costuma ouvir as orações que são feitas. E Tiago diz também, você não tem porque não pede, né? Você não tem porque não pede. Então, embora haja essa relação de pedir e receber, bater, abrir, buscar e achar, ela está debaixo da soberana vontade de Deus. A gente deve buscar um avivamento, mas depende de Deus concedê-lo. A gente pode não se interessar, não quer saber, né, ser um obstáculo para o avivamento, por assim dizer, mas quando Deus vem em poder e autoridade, ele sai derrubando tudo, né? Saulo de Tarso que o diga. Então eu penso assim. Eu não quero ser um tropeço, não, para o evangelho de Cristo.
Pastor, muito obrigado. O tempo do senhor aqui eu sei que é muito precioso, sei que o senhor está aí em muitas atividades. Então, a última pergunta: qual é o conselho pastoral que o senhor deixa à igreja brasileira aí na busca por avivamento pessoal? Sim, eu creio que, respeitando, né, tudo que nós falamos aqui, da soberania de Deus em conciliar avivamento espiritual, eu creio que a gente deveria buscar a pregação mais bíblica, Iago. Eu creio que essa é uma coisa que está faltando muito na nossa igreja. Nós temos bons pregadores, gente de destaque, de muita influência. Você já pensou se esse pessoal usasse a influência que eles têm, o alcance que eles têm nas redes sociais, por exemplo, ou nos grandes eventos que eles fazem, para expor a palavra de Deus, falar da necessidade de arrependimento, de uma vida santa, da justificação pela fé, da graça. Quase não se fala em determinados círculos da graça de Deus. A gente vive uma espécie de legalismo evangélico disfarçado, uma salvação condicional, um Deus que não é poderoso o suficiente para nos salvar mediante a cruz de Cristo. Então, o conselho que eu dou é esse, é um retorno ao evangelho da graça, o evangelho que salva poderosamente, plenamente, completamente, através da pessoa de Jesus Cristo. Esse é o tipo de pregação que o Espírito Santo tem deleite em destacar, em usar para converter pessoas, reavivar igrejas, transformar o mundo, salvar pecadores, quando a gente prega o genuíno evangelho. Essa seria a palavra que eu daria aos meus colegas e irmãos, pastores, todas as denominações, na busca do melhor para a igreja do Brasil e para o nosso país. Augustus, muito obrigado pelo seu tempo, Deus o abençoe e Deus o continue usando para avivar os nossos corações e para servir a igreja do Brasil. Amém. Um grande abraço e até outra vez. O que é que você achou dessa entrevista? Eu acho ela fenomenal e eu espero que tenha edificado a sua vida como edificou a minha. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever aqui embaixo e assinar as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.